Também os pós, como por exemplo, pó de milho, amido de milho, né? A resina PET, que faz as garrafas PET, por exemplo, pós metálicos, trigo, outro exemplo, os pós orgânicos, de uma forma geral, são também explosivos, além dos produtos inflamáveis, como gasolina, gases, hidrogênio e assim por diante. A segunda definição básica é a de aterramento elétrico temporário. O nome já está dizendo. Aterramento elétrico temporário. O que é um aterramento elétrico temporário? Aterramento elétrico, na verdade, é uma ligação elétrica efetiva com a Terra, feita de forma adequada e intencional, destinada a garantir a equipotencialidade do circuito da fiação e se mantém isso aí continuadamente durante o período que você vai interferir na instalação. Ou seja, quando você vai interferir na instalação, você aplica o aterramento elétrico temporário, que é uma ligação efetiva com a Terra, equipotencializada, ou seja, curto-circuitando a fiação, e se mantém essa ligação durante todo o período que você está intervindo na instalação. Terceira definição, barreira. O que é uma barreira? Uma barreira é qualquer dispositivo que impede o contato com a parte viva de uma instalação elétrica, as partes energizadas de uma instalação elétrica. Vamos dar exemplos de barreiras. Nas instalações prediais, nas indústrias, geralmente as subestações são confinadas numa determinada área, trancada com a chave. Esse local da subestação, isso é uma barreira. Você não tem como entrar em contato com as partes vivas, a menos que se use uma ferramenta. Vamos dar um exemplo mais simples. Um invólucro de um interruptor numa parede, por exemplo. Isso é uma barreira. Por quê? Porque ele impede o contato eventual ou não intencional com a parte energizada da instalação elétrica, que para você ter acesso à instalação, você só é possível fazer com o uso de ferramenta. No caso, não é uma chave, como na porta da subestação, mas uma chave de fenda. Então, as barreiras se caracterizam por esse aspecto. É diferente de um obstáculo. Um obstáculo impede que você tenha contato com a parte energizada da instalação, mas se você quiser sem ferramenta, você ultrapassa. Como, por exemplo, uma fita divisória ou de delimitação de uma área que se está trabalhando, ou de delimitação de impedimento para passar para um outro local. Na fita, você basta passar com a perna de um lado para o outro que você tem acesso ao local. Isso é um obstáculo, não é uma barreira. Desculpem. Elemento condutivo ou parte condutiva. O que é que significa isso? O nome condutivo significa dizer o quê? Que é condutor. Então, elemento condutiva ou parte condutiva são partes, componentes de uma instalação feita de material condutor. Só que essas partes, elas podem ou não pertencer à instalação elétrica, mas conduzem a eletricidade, mas não foram feitas para conduzir a eletricidade nas condições normais de operação da instalação. Vamos repetir isso. Elemento condutivo ou parte condutiva, que também pode ser chamado de massas. Então, quando se chamar massas, parte condutiva ou elemento condutivo, é o mesmo significado. É condutivo por quê? Porque conduz corrente elétrica. Muito bem. Conduz corrente elétrica, sim, mas não foi feita para isso, em condições normais, mas podem vir a conduzir. Podem ou não pertencer à instalação. Então, vamos ver. Você está dentro de uma indústria. Está lá todo o pátio industrial operando. Lá dentro das indústrias está cheio de partes condutivas. Quais são elas? Tubulações metálicas, de líquidos, de gases, eletrodutos metálicos, bandejas ou eletrocalhas para lançamento, ou leitos, né?
também de cabos para lançamento dos cabos ou dos condutores metálicos, as carcaças metálicas dos equipamentos, a armadura dos prédios, das construções, tudo isso são materiais condutivos, são partes condutivas. Algumas delas que eu citei fazem parte da instalação, como por exemplo o eletroduto, a carcaça do motor. Outras não fazem, como a armadura, um tubo de gás ou de líquido, um tubo metálico, mas são partes condutivas, que em condições normais não foram montadas para conduzir a corrente elétrica, mas pode vir a conduzir se houver uma falha de isolamento na instalação. Então, todo componente de uma instalação predial que não foi feito originalmente para conduzir a corrente elétrica, mas pode vir a conduzi-lo, ela é um elemento condutivo ou parte condutiva da instalação. Invólucro. O que é um invólucro? Envoltório de partes energizadas destinados a impedir o contato com as partes internas de um equipamento elétrico ou de uma instalação. Vamos repetir. Invólucro, o nome está dizendo, invólucro, que envolve, né? É um envoltório. Envoltório de quê? De partes energizadas ou partes vivas. Qual é a função desse envoltório? Impedir que você tenha contato acidental com a parte energizada. Ou seja, o invólucro é para proteger o indivíduo. Então, por exemplo, um invólucro muito comum, os painéis ou quadro de distribuição. O painel, toda a parte interna está dentro do invólucro, que é o próprio quadro, né? Esse quadro é um invólucro e ao mesmo tempo é um elemento condutivo, né? Porque não foi feito para conduzir corrente elétrica, mas pode vir a conduzi-lo. Então o quadro de distribuição, né? O invólucro dele, ele além de ser invólucro, também é um elemento condutivo. Dando sequência às nossas definições, vamos agora falar sobre as partes simultaneamente acessíveis. Partes simultaneamente acessíveis são aquelas que podem ser tocadas simultaneamente por uma pessoa. Quer dizer, você está transitando num ambiente de trabalho e é possível que, ao mesmo tempo, você toque em duas partes simultaneamente, que para efeito de estudos se considera, para efeito de cálculo de proteção contra choque elétrico, essa distância de 2,5 metros. Quer dizer, dentro de uma instalação, todos os equipamentos existentes, se a distância entre eles for igual ou inferior a 2,5 metros, são equipamentos que é possível ter um contato simultâneo entre eles, o indivíduo, tá? Isso no passado não era motivo de preocupação, porque as indústrias não tinham tantos equipamentos, tinham muito espaço sobrando. Hoje o que a gente observa é diferente. Você vai visitar as indústrias e vê que espaço é um problema. É muito confinado, vamos dizer assim, muito apertado os ambientes onde os equipamentos são colocados. Então hoje, com muita facilidade, se você abre os braços dentro de uma empresa, você toca em 2 equipamentos com muita facilidade. E isso é possível de ocorrer uma falha em um deles e provocar a sua eletrocução. Você tomar um choque elétrico por isso aí. Parte viva de uma instalação ou de um circuito elétrico. O que é que significa? Parte viva é aquela parte que conduz a corrente elétrica. Foi feita para esse objetivo, originalmente. Ou seja, é o condutor ou parte condutora a ser energizada em condições de uso normal, incluindo o condutor neutro da instalação. No entanto, nessa definição, ela requer uma ressalva, que a própria norma brasileira 5410 faz. As instalações elétricas, atualmente, com o advento da nova NBR 5410 2004, ela estabelece no circuito de baixa tensão fase, neutro e condutor de proteção. 3 condutores. Se o circuito for trifásico, então você tem fase A, fase B, fase C, condutor neutro e condutor de proteção.
Esse condutor de proteção, antigamente era muito comum chamar de condutor terra. Condutor terra hoje, na verdade, é utilizado para designar os condutores que fazem a interligação entre os eletrodos da malha de aterramento, que faz essa ligação. E a esse ficou reservado o termo condutor de proteção. Nos projetos elétricos, ou diagramas, ou esquemas unifilares, ele aparece com a designação PE. Já sabe, PE, condutor de proteção. Muito bem. O que é que esse condutor faz? Ele interliga, que potencializa todos os equipamentos para levar para o aterramento.